Nós estamos na penúltima ministração, vamos encerrar no próximo domingo, sobre a série A Recompensa da Honra, onde nós já falamos sobre honrar as autoridades civis, honrando as autoridades sociais, honrando os líderes espirituais, a honra no lar envolvendo filhos para com os pais e pais para com filhos e entre o casamento, honrando os nossos irmãos no corpo de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre honrar todos. Honrar? Quem está vivo aí diz amém. Amém. Então vamos lá, Lucas capítulo de número 10, verso 25, diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, vamos ler a pergunta que ele fez a Jesus, 1, 2, 3 e... Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então essa era a pergunta. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como que interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia o que descia aí, irmãos? Um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Verso 33, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus termina a história, verso 36, e volta a conversa com o intérprete, dizendo, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, vamos dizer juntos, vai e procede tu de igual modo. Senhor, uma vez mais, nós oramos a Ti, em concordância com a oração do Teu servo feita sobre as nossas vidas, pedindo que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração. A minha voz pode chegar à mente, aos ouvidos, mas só o Senhor tem o poder para aplicá-la no coração e fazer com que essa palavra, Deus, gere cura, direcionamento, restauração, consolo e salvação de vidas. Por isso nós rogamos ao Espírito Santo, e como cantamos, Tu estás neste lugar. Por isso se mova neste lugar com liberdade que Tu tens nessa casa, porque essa casa pertence ao Senhor e a nossa vida pertence a Ti. Amamos ouvir a Tua voz e queremos assim que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Mantenha por gentileza Lucas 10, 35, na mesma reflexão dessa noite, quero destacar o texto de 1 Pedro 2,17, não precisa abrir, mas diz assim, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Bom, quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Essa foi uma das perguntas feitas por esse intérprete da lei para Jesus. O intérprete da lei é um homem que era exímio teólogo, um cara que era muito conhecedor das escrituras sagradas, da lei de Moisés. Ele estudava minuciosamente cada uma das diretrizes
que estavam registradas ali no Antigo Testamento, e esse homem pergunta a Jesus em Lucas 10, verso 29, quem é o meu próximo? Querido, se você estivesse no lugar de Jesus, que resposta você daria para esse homem? Quem você acredita ser o seu próximo? Quem de fato é esse próximo em que a Bíblia nos ordena a amar e a honrar? Eu gostaria de confiar-lhe a oportunidade de falar à pessoa que está do seu lado em 30 segundos, quem para você, não é o que a Bíblia diz agora, é o que você pensa. Para mim, o meu próximo é, fale com quem está do seu lado aí, 30 segundinhos, quem para você entende ser o seu próximo? Meu próximo é, e você vai dizer para a pessoa aí, eu acredito que meu próximo é a pessoa tal, é a pessoa tal. Compartilhe com ele o que você acha, o que você pensa. Guilherme está compartilhando aí, ó. Quem pode dizer aí uma fala dita? Quem é o meu próximo? Quem disse alguma coisa que pode compartilhar? Ninguém? Hã? Está mais próximo de mim e que tem uma necessidade no momento. Oh, muito bom. Quem mais? Mais alguém? Qualquer um que eu saiba da existência, este é o meu próximo. Bom, muito boa as considerações feitas, dentre tantas que vocês ouviram aí. A gente precisa perguntar se o meu próximo seria qualquer um, ou se seria apenas os meus familiares e amigos próximos. Será que o meu próximo seria apenas os irmãos da igreja, ou quem está na rua passando agora, um desconhecido? Será que o meu próximo faz parte de qual grupo de pessoas? A gente precisa responder essa pergunta de forma muito assertiva, por quê? Porque ela está intrinsecamente ligada com a nossa vida espiritual e com a nossa vida eterna com Deus. Se você olhar comigo, e eu faço votos para que você confira aí, o verso de número 25, a conversa inicial do intérprete da lei com Jesus se inicia sobre essa pergunta. Ele começa perguntando para Jesus o quê? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, a parábola do bom samaritano, ela deságua a partir dessa conversa, a partir dessa pergunta. Aquele intérprete, mesmo com intenções não tão positivas, porque ele queria pegar Jesus em sua fala, mas ele queria apresentar aqui ele queria ter uma resposta sobre o como herdar a vida eterna. E Jesus, como um homem extremamente sábio, ele então devolve uma resposta através de uma contra-pergunta. E ele fala o quê? Logo após o homem, que está escrito na lei? Você é um cara estudioso. Como que você interpreta? Você é especialista nisso. E aí esse homem então responde a Jesus que para herdar a vida eterna, como está escrito na lei, ele faz uma pergunta a qual ele já tinha a resposta. E aí ele fala sobre os dois grandes mandamentos como resposta. Quais são os dois grandes mandamentos? Resumidamente, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu ser, de todo o meu coração, e amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, você vai observar aqui comigo que ele cita como resposta para herdar a vida eterna, como conhecedor da lei, um resumo da lei, trazendo à tona Deuteronômio 6:5, que é o Shema do povo de Israel, e Levítico 19:18. Mas ambas as passagens que ele traz aqui à tona, nos revela que a essência da própria lei de Deus é o amor. A essência para herdar a vida eterna, ele manifesta aqui, ou a essência da vida com Deus é o amor para com Deus e para com as pessoas. E ele responde de forma certa, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim, Jesus disse no verso 28. Daí no verso 28, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. E logo em seguida Jesus falou o quê? Faz isto e viverás. Ou seja, o que Jesus está dizendo a esse homem? Cumpra esses dois mandamentos, meu filho.
de amar ao Senhor sobre todas as coisas e de amar o próximo, e você vai herdar a vida eterna. E ponto final, Jesus encerra o discurso. E aí eu abro um parênteses antes de nós entrarmos na parábola, para trazer algumas compreensões que essa pontuação aqui nessa conversa de Jesus nos mostra. E a primeira delas que a gente observa, irmãos, é que a forma como nós relacionamos com Deus, a resposta dele que estava correta nos diz isso. Que a forma como nós relacionamos com Deus e a forma como nós tratamos o próximo interfere ou influencia diretamente na nossa vida espiritual e na nossa eternidade com Deus. O próprio Jesus diz: está certo a sua resposta, faz isso, pronto, encerra a conversa. E aí eu começo a observar, irmãos, que não só a forma como eu me relaciono com Deus, ou seja, não só amar a Deus sobre todas as coisas, mas a forma como eu trato as pessoas, o amar ao próximo, ele vai interferir, ele vai construir, ou ele vai desconstruir a minha vida com Deus. E isso é tão relevante, porque o fato, por exemplo, de eu trazer uma oferta, e se eu tiver com alguma diferença no coração, um ódio contra o meu irmão, o que a Bíblia fala para eu fazer? Primeiro, vai lá e alinha o seu coração, pede perdão, para depois trazer a oferta. Por quê? Porque a forma como eu ajo, a forma como eu reajo, a forma como eu falo, a forma como eu trato as pessoas que me cercam, podem estar me aproximando de Deus, ou podem estar me afastando dele. Preste atenção. A forma como você lida com os seus relacionamentos diários, rotineiros, interpessoais, familiares, profissionais, enfim, com pessoas, você pode estar construindo a sua vida espiritual, ou você pode estar destruindo a sua caminhada com Deus. Você pode estar se aproximando de Deus pela forma como você trata as pessoas, ou você pode estar se afastando de Deus. A forma como você trata o seu filho pode estar te aproximando de Deus ou te afastando de Deus. A forma como você trata a sua esposa e a forma como você trata o seu esposo pode estar te aproximando do céu ou pode estar te distanciando do céu. A forma como você trata o seu patrão, a forma como você trata, enfim, as pessoas que lhe cercam, um desconhecido, pode estar edificando a sua vida espiritual ou pode estar arruinando a sua vida com Deus. Porque Jesus disse: quer dar a vida eterna, ame a Deus, mas também ame o próximo. Quem está entendendo? Amém? Está dando para entender? Então, irmãos, no nosso dia a dia, eu posso estar edificando ou não a minha vida com Deus. Se nós entendermos essa premissa, certamente os nossos relacionamentos se tornarão muito mais saudáveis. Quando eu for encontrar alguém e saber que ali eu posso estar me aproximando ou distanciando de Deus, eu vou tratar essa pessoa de forma diferente, sim ou não? Sim. Vou tratá-la melhor, sim ou não? Sim. Se nós entendermos essa premissa, nós teremos relacionamentos muito mais saudáveis, porque eu sei que no contato com o meu irmão eu posso estar edificando a minha vida com Deus e ter uma vida espiritual muito mais relevante. Por fim, o que nos fará herdar a vida eterna está muito além do conteúdo que nós temos da Bíblia na mente. O que nos fará herdar a vida eterna está muito além da teologia que nós estudamos o tempo todo e amamos fazer isso, e por mais relevante que seja, o que nos faz herdar a vida eterna não é o quanto de conhecimento que eu tenho, mas o quanto de conhecimento eu coloco em prática nos meus relacionamentos com Deus e com as pessoas. O quanto desse conhecimento eu coloco em prática é o que faz a diferença. Porque esse intérprete da lei, por 2 vezes, é confrontado e é chamada a atenção dele por Jesus a colocar em prática. Na primeira conversa aqui, ele pergunta: como eu vou herdar a vida eterna? Aí Jesus, ele fala dos 2 grandes mandamentos. Jesus fala o que com ele? No verso de número 28, faz isso, aí você vai viver. Porque tem muita gente que tem teologia na mente, conhecimento bíblico, mas não coloca em prática. Então a vida com Deus não é edificada pelo conhecimento ou quantidade de conhecimento que eu tenho, mas por aquilo que eu faço com o conhecimento que eu tenho.
Porque não adianta nada eu conhecer, por exemplo, eu sei que fazer atividade física faz bem para mim. Mas eu vou ficar em casa vendo televisão, comendo chocolate, pipoca, com leite ninho. Adiantou o conhecimento, gente? Não. Não adianta nada a gente estar aqui recebendo sobre honra, entendendo o princípio espiritual da honra, e chegar em casa e continuar tratando a esposa do mesmo jeito, com desonra. Não adianta nada eu estar aqui aprendendo sobre o princípio da honra, o impacto dele na sociedade, no meu relacionamento com Deus, na minha vida, no dia a dia, e continuar destratando os meus pais. Ah, velho chato, ah, você é um saco, ah, não sei o que. Não adianta. Não adianta nada eu estar aqui aprendendo com profundidade os princípios da honra às autoridades, e chegar na rede social e começar a falar mal do prefeito, falar mal dos vereadores. Não adianta nada. Fazer isso é construir a casa sobre areia. O que vai fazer a diferença na nossa história é aquilo que eu coloco em prática na minha trajetória de vida. Enfim, irmãos, na minha trajetória de vida, enfim, é urgente. O que eu gostaria de deixar de destaque nessa noite é que é importantíssimo e é demasiadamente espiritual edificarmos e sabermos como tratar o nosso próximo, ou como tratar as pessoas no dia a dia. E aí quando esse homem, depois de fechar a questão, ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Como que Jesus responde quem é o próximo? Contando para ele e qual o nome dessa parábola? A parábola do bom samaritano. E aí ele começa a narrar essa parábola que é de exclusividade do evangelista Lucas, onde ele nos fala sobre um certo homem que saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Só que no meio do trajeto, o que acontece com esse homem? Ele é assaltado. Um grupo de salteadores o encontra no meio do caminho. Arranca tudo que ele tem, rouba os seus pertences, bate nele, trazendo sobre ele ferimentos, o joga, o abandona ali no meio do caminho, numa situação deplorável, como o verso número 30, a parte C nos mostra, o deixando praticamente semi-morto. Eu fiquei lendo esse texto e pensando algumas coisas sobre essa narrativa. A primeira delas, irmãos, é que o caminho, vale a gente destacar o contexto que envolve essa narrativa, porque o caminho de Jerusalém para Jericó, esse caminho que esse homem percorreu, que Jesus utilizou, era um caminho muito perigoso. O cara estava passando num lugar assim que tinha frequentemente assaltos. Tanto que Jerônimo, um historiador, no século V, 400 anos depois de narrada essa história, falou que esse caminho ele continuava tendo o nome de caminho sangrento, caminho vermelho, de tantas pessoas que morriam, de tantas pessoas que eram agredidas nesse caminho. E esse caminho é mais ou menos de 27 quilômetros. 27 quilômetros daqui aonde? É mais do que daqui no Chonim? São Vito, isso. Daqui no São Vito. Era um percurso que muita gente fazia, só que fazia muitas caravanas, e mesmo caravanas eram assaltadas. Era uma descida de quase 1.200 metros, que era descida nesse caminho, pedregoso, cheio de curvas, cheio de penhascos. Os assaltantes ficavam sempre à espreita, esperando, e pegando as pessoas e fazendo o que ele fez com esse samaritano. Então, sabendo desse contexto, a gente observa que esse viajante, ele de alguma forma ele está agindo de forma um tanto quanto imprudente ou muito corajoso, né? Porque ele não está em caravana, ele está sozinho, e ele está cheio de pertences. Então esse homem estava vivendo ali, ele sofreu o que ele sofreu por uma atitude que ele mesmo tomou errada. Certamente esse homem sabia, porque lá no século V já sabia, depois de tantos séculos passados, sabia que aquele caminho era terrível, quanto mais ele que viveu naquela época. Ou seja, esse homem estava vivendo uma situação que ele mesmo decidiu encarar. É um homem que a Bíblia não fala o nome dele. É um homem que a Bíblia não fala se ele tem posses, se ele é bem abastado, não fala a religião dele.
A Bíblia não fala nacionalidade, apesar de que quando você lê o contexto bíblico, certamente esse homem era um judeu, que a maioria dos teólogos informam que ele era judeu, porque se não fosse judeu, Jesus tinha falado que ele era de uma outra nacionalidade, como fez com o samaritano, como Jesus identificou o samaritano. Então esse homem não tem muitos traços dele. Era um homem que não podia culpar ninguém pelo que ele estava vivendo. Era um homem que estava colhendo uma escolha errada, uma decisão errada de viajar sozinho. Mas independentemente de quem ele era, preste atenção daqui para frente o que nós vamos entender. Independentemente da posição social desse homem, se era rico, se não era rico, independentemente do seu credo religioso, se ele era um gentil, se ele era da religião judaica, não fala. Independente se ele estava certo ou errado, se as atitudes dele eram corretas ou não, de passar por aquela estrada e sofrer o que ele estava sofrendo. O que me chama a atenção é que esse homem recebe tratamentos completamente diferentes das pessoas que cruzam o mesmo caminho dele. Cada pessoa que passou por aquele mesmo viajante reagiu de uma forma distinta. Não foram todos que o amaram. Não foram todos que reagiram com generosidade. Não foram todos que manifestaram honra e cuidado com ele. Pelo contrário, a maioria dos que cruzaram o caminho desse homem reagem com ele com desprezo. E isso começa a gritar no meu coração algumas coisas. Porque a maioria das pessoas que cruzam o caminho desse viajante são pessoas que manifestam maldade, desamor, desprezo. 4 personagens passam pelo caminho desse homem. O salteador vê o mesmo homem. O levita passa e vê o mesmo homem, sem saber a posição social, sem saber o credo religioso. O sacerdote vê o mesmo homem. E o samaritano vê o mesmo homem. Mas dos 4, só um manifesta honra. Dos 4, só um manifesta amor. O que começa a nos chamar a atenção para a nossa realidade odierna. Ou seja, nós vivemos em uma geração em que a gente percebe que a maioria das pessoas tem dificuldade de manifestar honra nos relacionamentos. Não é diferente do contexto da parábola dita por Jesus, porque nós vivemos numa atualidade onde o amor está esfriando no coração de muitos. Nós vivemos na atualidade uma realidade onde as pessoas, de uma forma geral, elas têm uma enorme dificuldade de valorizar o outro, de elevar o outro. O que a pessoa o tempo todo quer é abafar o outro, é denegrir o outro, é difamar o outro. O que nós temos visto é o que aconteceu na parábola. Muitas pessoas são mestres na arte do discurso, em criticar o outro, em falar mal do outro, em matar o outro com a língua, em prejudicar pessoas, mas pouquíssimos são mestres na arte de cuidar. Pouquíssimos na nossa geração, como na parábola, são mestres na arte de chorar com os que choram. São mestres de se envolver com aqueles que estão sofrendo, de se alegrar com os que se alegram, de orar, de interceder, de elevar o próximo. Nós precisamos urgentemente nos tornarmos especialistas em amar pessoas. Nós precisamos urgentemente nos tornarmos especialistas, mestres, em honrar pessoas, porque isso interfere diretamente na nossa vida com Deus, na vida eterna. Porque se eu não amo a pessoa que eu vejo, como eu vou amar o Deus que eu não vejo? E eu fiquei pensando sobre esse texto. Será que eu e você temos sido mais mestres? Faz uma reflexão, gente, sincera. Eu sei que é desafiador às vezes, quando nós fazemos isso de forma sincera. Mas será que nós temos sido mais mestres na arte de elogiar pessoas ou de criticar? Quando você falou de uma autoridade, voltando ao contexto das últimas ministrações, lembra da última palavra que você proferiu sobre alguma autoridade sobre a sua vida, sobre o seu patrão? Qual a última palavra que você falou sobre ele? Traga à sua memória a última palavra que você falou sobre uma autoridade política. Quando você falou do André Melo, qual a última coisa que você falou dele? Quando você falou de um vereador, qual a última coisa que você falou dele? Lembra
a última coisa que você falou de uma autoridade religiosa, de um pastor, de alguém. Qual a última coisa que você falou? Lembra da última. E avalie, sinceramente, se você tem sido parte da maioria ou da minoria. Daqueles que têm a habilidade de elogiar, de manifestar honra e de cuidar, de fato, de pessoas, ou de denegrir e criticar. Porque às vezes a gente consegue olhar sempre o outro, fulano, 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 e eu? Como eu tenho reagido diante das pessoas? Irmãos, eu fiquei pensando nisso, sabe por quê? Porque cada um olha a mesma pessoa, era um viajante com as mesmas características para 4 pessoas diferentes. Mas cada um tem uma postura completamente diversa diante dele. E a forma como eles trataram o viajante, olha, percebe isso. A forma como eles trataram o viajante, revelaram a essência do coração deles diante de Cristo. A forma como eles foram, nós fazemos uma leitura sobre esses 4 personagens, pela forma como eles lidaram nos relacionamentos. A gente não sabe como foi a criação, a gente não sabe o conteúdo que ele tem, não sabe quantos diplomas, a gente já deu uma definição para cada um deles a forma como ele se relaciona. Ou seja, qual é a leitura que você faz? Me responde aqui. Quando você pensa no salteador dessa passagem, você faz uma leitura positiva ou negativa desse camarada? Positiva ou negativa, gente? Negativa. Quando você lembra do levita, religioso, sacerdote, você faz uma leitura positiva ou negativa dele? Negativa. Quando você vê o samaritano, você faz uma leitura positiva ou negativa dele? Positivo. Por que você faz essa leitura? Com base em quê? Na forma como ele se relaciona com pessoas. Porque a forma como eu me relaciono com os outros, a forma como eu trato os outros, revela a essência do meu caráter diante de Deus. Pega isso aí. A forma como eu relaciono com os outros revela a essência do meu caráter diante de Deus. Não é o discurso que eu tenho, não é o conhecimento que eu tenho, não é o que eu falo, publico, não. É o que eu faço. É como eu lido com minha esposa, com meu esposo, com o esposo. O meu não. É como eu lido com os filhos. Ali sim é o teste de caráter, do seu caráter que está sendo visto diante de Deus. Quais são as posturas das pessoas em relação ao próximo? Gente, no dia a dia eu posso edificar ou não a minha vida com Deus. Acabou o culto aqui, você pode estar crescendo espiritualmente na forma como você conversa sobre o seu irmão na mesa lá do lanche. Quando você chega em casa, o que você faz para sua esposa, para os seus filhos, o boa noite que você dá, você pode estar edificando ou destruindo. Foi Jesus que disse. Quais são as posturas das pessoas? Primeiro, a gente observa que existem dentro desses 4 personagens, 3 grupos de pessoas pelo menos. O primeiro grupo está escrito o que aí? Os que agem com maldade. São representados por quem? Pelos salteadores. Quem são os salteadores? São aqueles que ao avistarem um viajante, se aproximam dele querendo tirar tudo que ele tinha. Querendo causar ferimentos, deixar no pó e abandonar ele. É o camarada que, por exemplo, olha aqui para o Renato, o Renato está ali, ele está passando e fala assim, o que eu quero é roubar aquele relógio do Renato, o que eu quero é pegar aquela camisa dele, pegar aquele tênis, é roubar aquele celular. O cara olha para essa pessoa, o salteador é o grupo de pessoas que olha para essa pessoa querendo sugar, querendo extorquir, querendo explorar, sempre manifestar a maldade. Esse é o grupo de pessoas representado pelos salteadores. Que só quer sugar, nunca quer amar, nunca quer dar algo, nunca quer ajudar. O negócio dele é explorar. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que só aproxima do outro para sugar? Que só aproxima do outro para poder tirar algo? Então, a filosofia desse salteador, como diz um certo pensador, o que é meu, e o que é seu deve ser meu também. O cara só pensa assim, o que é meu é meu, agora o que é seu também pode ser meu. E quantas dessas pessoas sugam, e quando essa pessoa não tem mais nada para dar,
ela sai ainda causando ferimentos com a palavra, trazendo feridas para o coração dessas pessoas. Fulano não tem mais nada para dar. A gente precisa fazer uma reflexão, gente, porque às vezes nós podemos estar fazendo parte desse grupo. Talvez nenhum de nós aqui teremos a capacidade de chegar perto de alguém, roubar o celular do Renato, pegar o celular dele. Mas às vezes a gente aproxima de pessoas só querendo sugar delas. Salteador. Vai até o contato do pai. Pai, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. Aí o pai tem para oferecer. Aí que devolve, só quer sugar do pai. Mas quando vai dar algo em troca, só palavras agressivas. Salteador. Vai lá no gerente, conversa com o gerente, bajula o gerente, sem ter sinceridade, ou o patrão no coração. Suga, quero alcançar um cargo, mas quando está nas costas dele, está detonando ele. Salteador. Só aproxima do outro para sugar, para explorar, para tirar o que ele tem e nunca acrescentar na vida dele. O salteador é esse grupo de pessoas que só aproxima do outro, talvez uma pessoa bem-sucedida, para poder realmente extorquí-la, a sua moral, nas suas emoções, e aí nos momentos difíceis abandonam, como esses homens fizeram. Roubou tudo que tem, não tem mais nada, vamos sair dele, mas deixá-lo ferido no caminho, ferido na caminhada, no dia a dia. A gente precisa fazer um check-up no nosso coração. Você conhece gente assim que está bem financeiramente, rodeado de amigos, aí quando ele quebra financeiramente, some todo mundo? Salteador. Mas isso é bom, porque aí você consegue perceber quem são os verdadeiros samaritanos que estão do seu lado. É quando Noé falha, é quando às vezes a gente falha, que a gente sabe quem realmente é samaritano que está do nosso lado. O resto é tudo salteador. O Noé falha, ele identificou quem era de fato os seus filhos que o honravam, quando ele falhou, quando ele caiu. Porque na falha, numa derrota, é que a gente consegue perceber quem realmente está com a gente e quem não está, quem só está com a gente querendo sugar o que a gente tem, porque quando a gente não tem mais para dar e está precisando de receber, ele some. Salteador. As falhas, irmãos, acabam identificando quem são os verdadeiros samaritanos que nos cercam. Será que grupo que eu faço parte? Será que as pessoas que eu convivo no meu relacionamento conjugal, será que eu não estou sendo esse aqui não? Só quero sugar e nunca oferecer nada? Será que no meu relacionamento dos meus pais, com os meus pais, os filhos com os pais, será que eu não só quero sugar não? O que você tem oferecido para eles? Desonra? Só sugar e falar mal? Criticar, prejudicar? Salteador. Primeiro grupo são o quê? Os que agem com maldade. O segundo grupo são os que agem. Quem são eles? Identificados pelos levitas e sacerdotes, conhecedores, exímios da Escritura, da lei de Deus, mas não colocam em prática aquilo que sabem. Auxiliavam no templo, inclusive eles estavam voltando certamente de um dos seus trabalhos do templo, porque o templo ficava em Jerusalém, eles deviam estar voltando para sua casa, em Jericó. E a Bíblia diz que esses homens, apesar de conhecer sobre a misericórdia, sobre o amor, ensinavam a lei de Deus. Os dois, tanto o sacerdote como o auxiliar, o levita, passaram a largo. Verso de número 31 e verso de número 32, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou de largo. A gente não sabe os motivos pelos quais eles passaram de largo. Há várias hipóteses, mas nenhuma tem a possibilidade da gente se certificar. Provavelmente eles não queriam talvez ficar impuros cerimonialmente, porque se tocasse no morto, tinha que ficar alguns dias sem cumprir o turno no templo. Mas eles não estavam indo para o templo, eles estavam indo para casa. Talvez eles estavam com medo de colocar a vida em risco, porque muitas vezes os salteadores fingiam de mortos, como uma armadilha para o cara chegar lá para ajudar, e eles... Mas o samaritano fez. Na verdade, a marca do coração deles é a indiferença. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Espectadores, indiferentes, insensíveis à realidade. Eu estou na igreja, mas não me comprometo com os desafios.
sou indiferente. Eu estou no meu trabalho, mas eu faço só o que me exige e olho lá. Quando eu tenho que fazer algo extra, fazer igual esse samaritano, parar, investir tempo. Não, se tiver que gastar um pouquinho mais, eu não faço. Eu passo de largo, eu finjo que não é comigo. Eu passo do outro lado, eu vejo, mas finjo que não sei. Às vezes a gente faz muito disso no sinal. Eu sei que existe também várias justificativas como para esse homem. Às vezes a pessoa chega lá, e eu sei que importuna a pessoa chegar, fulano, quem já passou por isso no sinal? A gente fica com medo, às vezes, sim ou não? A gente fica inseguro, a gente não sabe se dá ou não dá. Mas independente se você vai dar ou não uma decisão do seu coração, o que você não pode deixar é de honrar essas pessoas, valorizando elas. Uma vez a gente estava aqui, né, amor? Eu achei que aquele homem era um anjo. Um senhorzinho aqui, perto da Minas Gerais ali, passou e eu abri a janela. Eu falei, meu senhor, eu não tenho nada. Eu vi que era uma pessoa assim, indefesa. Eu falei, eu não estou com moeda aqui. Eu olhei na hora e não vi. E ele assim, começou quase que pregar para mim, quase que eu aceitei Jesus ali de novo. Falei, não tem problema. A sua atenção, o seu carinho, só de você ter olhado, já é o que vale, é o importante. É o cuidado que você tem. Obrigado pela sua atenção. Obrigado. Ele começou a pregar. Estou brincando. Mas por quê? Porque é uma pessoa, gente. Ali, eu não sei o que aconteceu com esse certo viajante, se ele estava errado, se ele estava certo. Eu não sei se esse cara que está passando ali, se ele está certo ou se ele está errado. É uma pessoa. Se eu não posso dar a ele alguma coisa, eu preciso dar pelo menos valor. Talvez eu olho, assim, a gente às vezes ignora, a gente faz igual o levita, finge assim, ó. O cara sabe que você está fingindo, você olha para o nada assim. Uma coisa que você não dá a ver no cara, o cara sabe que você está fingindo, ele sabe que você está... Aí fica assim, então assim, comunica alguma coisa, não, eu não tenho, mas olhe para a pessoa, porque ele tem um coração, ele tem é um valor. Quem está entendendo, amém, querido? Está dando para... Então a gente não pode ser indiferente, porque Jesus não chama discípulo para ser indiferente em ambiente nenhum que ele vai. Em pessoa nenhuma com que ele relaciona, Jesus o chama para ser indiferente. Pelo contrário, Jesus chama os seus discípulos, se é discípulo, é sal da terra. Não é que vai ser sal da terra, eu vou me tornar um sal, não. Ser discípulo, vós sois sal da terra e luz do mundo. O sal aonde toca muda o sabor, a luz aonde chega muda o ambiente. Então se você é discípulo de Jesus, você não pode ser indiferente. A igreja que você faz parte precisa ver o brilho de Cristo, precisa sentir a sua presença como um agente de Deus na história. O seu ambiente de trabalho precisa sentir que ali tem uma luz, alguém que faz diferença, alguém que impacta positivamente. Se todo mundo fala mal do patrão, você não vai falar. Se todo mundo não fica depois do horário, não importa, fica uns 5 minutinhos, mas seja, meu irmão, alguém que faça a diferença. Chega de viver de forma indiferente. Conhecedor, levita e sacerdote, conhecedor das Escrituras, mas não colocava em prática. Olha o que Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí, sabe o que eu penso? Só muda as consequências do salteador para o levita sacerdote, mas todos eles estavam cometendo pecado diante de Deus. Ser indiferente nos relacionamentos que eu vivo, nos ambientes que eu frequento, saber que eu posso fazer o bem e às vezes fazer o mal, ou saber que eu posso fazer o bem e ficar indiferente, ambos estão pecando. Porque Deus não nos chamou para ser como esse intérprete da lei, apenas reflexivo, mas não atuante. Irmãos, não precisa de rios de dinheiro para fazer a diferença. Você já tem aí o que você precisa, já tem um sorriso. Você já tem joelho para dobrar e orar por a pessoa. Você tem a mão, eu acredito que você sabe escrever. Escreve um cartão, manda uma mensagem, manda um áudio. É simples. A gente se complica.
Mas existe a terceira e última classe de pessoas que você faz parte em nome de Jesus, que eu faço parte no nome de Jesus, que nós, se não fizermos, vamos fazer parte a partir de hoje no nome de Jesus, que são aqueles que agem com amor e com honra. O samaritano certamente saberia que aquele homem era judeu. Certamente ele saberia, mas o samaritano, todo mundo sabe, que ele não se dá bem com o judeu. Os judeus, para os judeus, os samaritanos são verdadeiros inimigos. Tem ódio do samaritano. Mas esse homem não importa com isso. Esse homem, apesar da nacionalidade do judeu, ou da crença do judeu, ele é pessoa. Jesus morreu por pessoas. Esse homem para tudo. O texto nos mostra aqui, ele para, embora ele fosse de outra nacionalidade, de outra crença possivelmente, ele para, ele vê uma pessoa caída e para. Ele para e se aproxima, ele não passa largo, ele se aproxima, e o texto diz que ele sente compaixão, e ele sente compaixão, porque ele sente compaixão, ele age, e porque ele age, ele investe. O samaritano faz parte do grupo daqueles que olha para o próximo e vê nele uma oportunidade de transbordar de amor. Enquanto uns talvez olham aqui para o Renato e falam, oportunidade de eu pegar o relógio, oportunidade de sugar dele. Outros olham e fingem, o que é seu, o que é meu, vão ficar indiferentes. Há outros que olham e falam, pronto, nesse contato eu tenho oportunidade de transbordar amor, eu tenho oportunidade de marcar essa vida, eu tenho oportunidade de transbordar generosidade. É isso que Jesus espera de mim e de você. Foi isso que ele fez. Por onde ele passava, ele transbordava a sua essência, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, o seu perdão. E você e eu, como discípulos de Jesus, fomos chamados para poder transbordar na vida das pessoas amor, bondade, graça, perdão. Por que fazer diferente? Afinal, é muito melhor dar do que receber. A filosofia, como diz um certo pensador do samaritano, é: o que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. E aquilo que o homem semear, isso também se fará. Por isso que há recompensa na honra. Imagina como seriam os seus relacionamentos, se todos eles você olhasse como alvo a oportunidade de ajudar. Tanta gente só vai procurar o político para poder o quê? Pedir. Você já procurou ele para poder agradecer? Salteador. Para mim eu não peço e nem agradeço. Levita, sacerdote. Jesus nos chamou para ser como? Samaritano. Eu finalizo dizendo que Deus nos levante como samaritanos da parábola nessa cidade. Que Deus nos levante como samaritanos dentro da nossa casa. Que eles olhem para nós e que nós, ao olharmos para Ele, vejamos a oportunidade de transbordar amor. Que sejamos samaritanos dentro do nosso ambiente de trabalho, onde as pessoas, eu não quero puxar o tapete do outro, eu não quero roubar a venda do outro, eu não quero burlar algo, não, eu quero amar. Há recompensa na honra. E aí eu olho para esse texto e vejo, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ou seja, nós percebemos aqui que a pergunta que Jesus faz, qual dos três é o próximo? O que usou de misericórdia, reverendo Augusto Nicodemos diz, o meu próximo é quem precisa de mim, ainda que seja o meu inimigo. O meu inimigo, sim, cristão. O seu inimigo você deve orar, você deve pagar o mal com o bem. E sabe quem está saindo lucro nessa história? Você. Seu coração é curado. Só faz isso quem tem coração saudável, quem não fica aprisionado pela dor daqueles que o feriram, meu irmão. Só faz isso quem é José, sabe que tudo coopera para o bem daqueles que me amam a Deus. A caravana de ismaelitas que eu fui vendido não é a caravana de ismaelitas, é a caravana de Deus que está me aproximando para as promessas dEle.
A traição dos meus irmãos faz parte do processo de aceleração de Deus na minha história, de me aproximar daquilo que Deus tem para a minha vida. E quando os meus irmãos estiverem diante de mim, eu vou pagar eles o mal com o bem. Pode levar aqui esses pertences, pode levar essa comida, não precisa de pagar nada. Eu vou pegar o melhor lugar na terra do Egito, em Gósen. Vocês vão morar no melhor lugar. Só faz isso quem tem coração sarado. Deus nos chamou para manifestar honra em todos os nossos relacionamentos. Quem é o meu próximo? Todo aquele que os meus olhos alcançam. Este é o meu próximo. Está na rua, meu irmão, está no restaurante, está na fila do caixa, não precisa de muita coisa não. Bom dia, você pergunta o nome de quem atende e conversa com ele pelo nome. Começa a surpreender as pessoas, meu irmão, por onde você passar. Começa a surpreender, começa a transbordar generosidade, porque o texto diz: tratai todos com honra, todos com honra, todos com honra. Sabe que você tem, como aquele samaritano, o óleo e o vinho nas suas mãos. Você já tem. Você tem para curar feridas. Você tem a palavra. Você tem o Espírito Santo. Você tem recursos que Deus te deu. Você tem conhecimento da palavra. Transborde isso na vida das pessoas. Vamos ler juntos para finalizar. Vamos juntos. A verdadeira honra nasce no coração. Ele se compadece e ele age. Então hoje nós vamos orar para isso. Senhor, faça isso ser genuíno, não seja da boca para fora. Me deixa transbordar o Senhor. A verdadeira honra, ela se revela em atitudes. Intérprete da lei, para com discurso apenas. Começa a agir. Põe sobre o camelo, sobre, sei lá, o jumento. Tira um pouco dos seus recursos, do óleo, do vinho, coloca sobre a ferida, aproxima, enfaixa, leva, carrega, investe tempo, dedica. Se há honra no coração, as atitudes constatarão, porque não há manifestação de honra sem atitudes. E por fim, leia comigo: a verdadeira honra faz além do ordinário. O comum é o que as pessoas fazem, tratar com indiferença ou querer se aproximar só para sugar. Agora, a verdadeira honra que nasce de um coração como o do samaritano aqui, ele faz além do ordinário. Ele para, ele se aproxima, ele trata feridas, ele passa a noite, era para ele estar em casa dormindo, ele passa a noite na hospedaria, tratando aquele moço, e ao sair deixa 2 denários. 2 dias de trabalhador mediano, que dava para manter aquela hospedaria dele há quase 2 meses, por quase 2 meses. Um homem que transborda generosidade. Para quem? Para quem talvez não ia dar nada para ele em troca. Para quem não sabia quem era o nome, para quem não sabia quem era a Cres, mas ele sabia que via aquele homem como oportunidade de transbordar amor e generosidade. Que eu e você sejamos conhecidos nessa cidade como agentes que transbordam honra e amor nos nossos relacionamentos. Que a nossa casa seja marcada por um ambiente de amor, onde você é o samaritano lá dentro. O seu ambiente de trabalho seja um ambiente cheio de amor, onde as pessoas percebam isso no contato com você, porque você é o samaritano lá dentro. Que as pessoas que você encontra no seu dia a dia, nas suas viagens, talvez você fazer uma viagem de férias, nas férias. Às vezes a nossa cultura não está fazendo mais do que obrigação. Na verdade, você está perdendo uma oportunidade de crescer espiritualmente e de transbordar amor nos seus relacionamentos. Eu lembro que o pastor Tênis falou com a gente uma certa feita, uma cultura muito nobre nos Estados Unidos. Às vezes ele fica no hotel, uma cultura lá, quem já foi sabe, do tip. Ele falou: às vezes eu fico no hotel, quando eu vou sair, eu deixo lá o tip. Deixo lá uma gorjeta, na nossa linguagem, para a camareira. Mas ela não já está... Qual que é a cultura do brasileiro às vezes? Já está lá, já está recebendo salário, está fazendo mais do que obrigação. Oportunidade que você perdeu de transbordar amor. Vou deixar aqui: obrigado por manter o meu quarto arrumado.
Ele falou que certa feita colocou na lixeira lá um valor bem significativo na lixeira, porque lá pode pôr, né? Se a gente colocar aqui. Mas obrigado por manter a minha casa e a nossa rua limpa. Começa a fazer isso. Eu tenho certeza que nossa vida será muito melhor, os relacionamentos muito mais saudáveis, e a vida será abundante na terra, e caminharemos para a eternidade com aquele que transbordou generosidade e amor para nós, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus.